O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve conversar hoje com a presidente do México e com o primeiro-ministro do Canadá sobre tarifas impostas aos dois países. Misael Mainetti. O presidente Donald Trump afirmou que os americanos podem sentir as consequências das tarifas impostas a outros países para proteger, na avaliação dele, os Estados Unidos. Com letras garrafais, Trump escreveu numa rede social: "Esta será a era de ouro da América. Haverá alguma dor? Sim, talvez. E talvez não. Mas nós faremos a América grande novamente. E tudo isso valerá o preço que deve ser pago." Além de pressionar o orçamento das famílias americanas, que já sofrem com altas dos alimentos, analistas dizem que a decisão de Trump de impor taxas de até 25% às importações da China, do Canadá e do México, principais parceiros comerciais do país, é o prenúncio de uma guerra comercial sem precedentes. Vou falar com o primeiro-ministro Trudeau de manhã e também vou falar com o México de manhã. E não espero nada muito dramático. Colocamos tarifas, eles nos devem muito dinheiro e tenho certeza de que vão pagar. Eles teriam que equilibrar o comércio primeiro. Segundo, eles têm que impedir que as pessoas invadam nosso país. E temos que parar o fentanil. E isso inclui a China. O fentanil matou pelo menos 200 mil pessoas este ano. A droga está chegando da China através do México e Canadá. Isso tem que parar. E se eles não pararem, as tarifas vão piorar. Muito pior. A decisão de Trump gerou reações imediatas. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum anunciou medidas tarifárias e não tarifárias contra os Estados Unidos e disse que não é impondo taxas que problemas são resolvidos, mas com diálogo. Sino hablando y dialogando como lo hicimos. O Ministério das Relações Exteriores da China declarou que guerras comerciais e tarifárias não têm vencedores. Pequim também vai acionar a Organização Mundial do Comércio contra as taxações de Trump. Em resposta ao presidente norte-americano, o governo do Canadá anunciou tarifas de 25% sobre importações dos americanos. O primeiro-ministro Justin Trudeau pediu aos canadenses que deem preferência aos produtos locais e que também passem férias no país e não nos Estados Unidos. Potencial alvo de Trump, a União Europeia promete retaliar os Estados Unidos se for alvo de novas tarifas. O governo brasileiro monitora a nova política tarifária dos Estados Unidos e não descarta reagir se o país for afetado. No entanto, especialistas e agentes ligados ao comércio exterior avaliam que o Brasil tem poucas alternativas para se proteger em meio à guerra comercial iniciada por Donald Trump. O professor de Direito Internacional Manuel Furriela avalia que o Brasil não vai passar ileso, apesar de não ser um parceiro comercial relevante dos americanos. Seja porque Donald Trump já identificou o Brasil como sendo, segundo ele alega, protecionista, tendo o mercado muito fechado, como também porque compete com setores importantes da economia americana. No todo, no geral, a participação do Brasil no comércio dos Estados Unidos é muito pequena, é residual. De qualquer forma, em virtude de ser desigual o tamanho da economia brasileira em relação à dos Estados Unidos, para cá os impactos serão muito relevantes. O Brasil poderá adotar medidas, como por exemplo já disse a China, já alegou a China, de levar as contendas, as discussões para a Organização Mundial do Comércio. Poderá também retaliar importações americanas, também correndo o risco de uma contrarresposta. Já o diretor da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil, Arno Gleiser, avalia que o país pode não ser atingido pela nova política tarifária da Casa Branca. Nós temos várias possibilidades pela frente, alguns cenários, como por exemplo, a possibilidade de imediatamente ocorrer um acordo com Canadá, México e China. Poderíamos então ter a pior dos cenários, um cenário em que países concorrentes do Brasil não teriam taxas e o Brasil sim taxado.
Mas essa é uma possibilidade, na minha opinião, na opinião da CISBRA, menor. A possibilidade maior é de que esses países continuem com alguma taxação e o Brasil tenha maior competitividade por não estar taxado. O presidente Lula disse na semana passada que se Donald Trump aplicar tarifas maiores às importações brasileiras, produtos americanos também serão taxados. Pois é, Donald Trump não blefou e emitiu uma ordem executiva colocando tarifas protecionistas nos produtos do México, do Canadá e na China. Somados, esses produtos representam 40% das importações nos Estados Unidos. Significa que eles chegarão mais caros nos Estados Unidos, aumentando o preço dos produtos made in China, por exemplo. E os preços dos produtos norte-americanos também sobem, né? Por quê? Porque tem menos concorrência. Então, o que diz a teoria econômica? Que quando você coloca uma tarifa protecionista, há um aumento tanto do produto que é exportado para os Estados Unidos, quanto também os preços internos. Aliás, o próprio Donald Trump reconhece isso. Ele disse que o americano vai ter um pouco de dor no curto prazo, mas a situação se tornaria melhor no longo prazo. E, aliás, terá provavelmente reação por parte da China, do México e do Canadá. A pior coisa que poderia acontecer para o mundo no atual momento seria uma guerra comercial. Isso traria uma inflação global justamente num período onde a gente se recupera daquele mundo pós-pandemia que trouxe bastante inflação. E aí, com mais inflação, sobe a taxa de juros. Para combater a inflação, os bancos centrais começam a subir suas taxas de juros. Subindo a taxa de juros lá nos Estados Unidos, sobe o dólar por aqui, que também traz mais inflação. Numa guerra comercial, sabe quem é que sai perdendo? Justamente é o consumidor, nós aqui do mundo inteiro. Pois é, Gani, a gente está vendo uma postura do Trump aí que reflete uma visão protecionista que busca renegociar os termos comerciais percebidos como desfavoráveis para os Estados Unidos, né? No entanto, essa estratégia ela ignora a complexidade das interdependências econômicas modernas, né? O México e o Canadá são parceiros significativos e a imposição de tarifas pode prejudicar não apenas as suas economias, mas também, como o Gani falou, a economia americana, dada a integração das cadeias de suprimento na região. Além disso, essa retórica de que esses países, abre aspas, devem aos Estados Unidos, simplifica excessivamente essas dinâmicas comerciais, e isso pode ser visto como confrontador, dificultando a construção de soluções colaborativas. Obviamente, isso vai ter impactos econômicos, diplomáticos, e eu nem vou falar dos impactos políticos. Pois é, mas Donald Trump está usando essa questão das tarifas para colocar as pautas que ele foi eleito dizendo que iria defender. Então, a questão do fentanil, por exemplo, que é um grande problema para os Estados Unidos, vai ter que entrar nessa mesa de discussão. Os Estados Unidos importam quase 4 trilhões de dólares todos os anos. É um mercado maravilhoso, espetacular para qualquer país. E, obviamente, o que ele vai tirar dessa imposição de tarifas é sentar à mesa de negociação com os países afetados para ter termos mais favoráveis aos Estados Unidos, não necessariamente nas questões comerciais, mas em outras áreas que para os Estados Unidos são fundamental. Há um ponto, sim, os Estados Unidos têm financiado diversos países, a gente vê o caso da Ucrânia, o próprio Israel, que recebe muito recurso dos Estados Unidos, mas também outros países que vão se expandindo conforme o investimento dos Estados Unidos chega. E parece que Donald Trump está tentando reequilibrar esse jogo. Vai ser duro, terá efeitos muito pesados em alguns aspectos, mas é impossível dizer que ele não tem direito de tentar sentar e renegociar termos mais favoráveis para o caixa eletrônico do mundo.